Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h32 e para a nossa entrevista número 956, já está aqui no estúdio a secretária municipal de assistência social, Rosemary Pinton. Rose, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação para mim também estar aqui participando na Rádio Prever, né, para poder falar um pouco do nosso trabalho de assistência mais uma vez também. Muito obrigada. Daqui a alguns dias, né, acho que em torno de 5 dias, a gente vai ter o início oficial do inverno. Mas nos últimos dias a gente tem tido uma queda de temperatura bastante interessante, né? A operação do inverno já começou, Rose? Sim, Márcio. A operação de inverno, na realidade, né, Botucatu, como as temperaturas baixam, né, antes da chegada do inverno, então nós já iniciamos a operação de inverno já faz mais ou menos uns 20 dias, né? Tá. Na realidade, esse trabalho de acolhimento, de busca ativa para a população em situação de rua, ela está sendo ininterrupta, mas com as baixas temperaturas, nós intensificamos o trabalho desta busca ativa, né? Que a gente fala da população em situação de rua, para que eles não permaneçam nas ruas, dormindo nas ruas e correndo risco até de morte por conta das baixas temperaturas na madrugada. Então essas equipes com frequência saem para essa busca ativa. Muita gente, vocês têm encontrado muita gente ainda dormindo nas ruas? Infelizmente, sim. É mesmo? Essa noite, por exemplo, que a temperatura ainda não está tão baixa, né? Como a gente costuma fazer as buscas ativas, nós tivemos um acolhimento de 58 pessoas no espaço acolhedor. Essa noite? Esta noite. 58 pessoas? 58 pessoas. Bastante? Bastante. É um número realmente considerável, né? É um número, realmente esse número de acolhimento, ele tem aumentado um pouco. Tem 58 pessoas que estão morando na rua em Botucatu? Não só aqui em Botucatu, porque temos pessoas que vêm de fora. Então, Lorival, no acolhimento a gente recebe tanto as pessoas de Botucatu quanto as pessoas que estão em trânsito, passam pelo município e estão seguindo viagem. Então, nós atendemos essas pessoas no final de semana e como... Aqueles andarilhos, vamos chamar assim, que estão passando por aqui? Que estão em trânsito e que param no serviço, elas são acolhidas e hoje, logo após o atendimento, elas são encaminhadas para os municípios, para onde elas estão seguindo viagem. Dirigindo. E aonde elas estavam, Rose? Onde a maioria delas vocês encontraram aonde? É na região norte, na região sul? Aonde eles estavam? Olha, são diversos locais que as pessoas ficam. Geralmente as pessoas ficam mais assim na região central, mas nós passamos por todos os bairros. Mas na região central. Nas praças, é isso? Nas praças, às vezes as pessoas param, elas chegam e já encostam num cantinho próximo das igrejas, dependendo do lugar de onde elas estão vindo. Então elas param, então a equipe, até vou falar um pouquinho depois como está funcionando esse serviço, conforme as equipes passam em abordagem, as pessoas oferecem acolhimento, já coloca ou na van ou na Kombi, quando essa pessoa deseja ir para o espaço acolhedor e já são encaminhadas para lá. E quem são? São mais homens, mulheres? Tem criança? Olha, essa noite foram 50 homens. 50 homens? 50 homens. A maioria é... 8 mulheres. Criança não tem não, né? Então, essa aí seria mais grave ainda, né? Isso, foi um pouco atípico este final de semana, porque tinha uma família que estava indo para São Paulo e tiveram um problema na rodoviária na sexta-feira à noite, e aí é uma avó e 2 crianças. Então, elas estão também no espaço acolhedor, num local protegido, porque a gente também atende a família, até que hoje consiga se resolver a situação para ela conseguir seguir o destino. É sério, não? Sim. Mas morando na rua? Não, elas não. Na realidade, Lerival, elas nem estavam em situação de rua, tá? Tiveram um problema, sim, que elas estavam vindo de outro município, e aí o nosso município, através das intervenções, inclusive de conselho tutelar, eles não conseguiram embarcar para São Paulo como eles estavam indo, alguma coisa associada à documentação dessas crianças, o conselho tutelar foi acionado, como era uma avó responsável por essas crianças, nós temos esse espaço que pode ser acolhido família, elas foram para o espaço acolhedor. Estão aguardando hoje para o atendimento tanto da equipe técnica, tanto do conselho tutelar, para ser encaminhada para São Paulo com a documentação, com tudo em ordem para chegar no destino. Essa, sem dúvida, é um caso que vai para o destino.
E os outros, Rose, qual que é a incidência de pessoas que acabam não indo e ficam no município? A gente já falou disso outras vezes, mas agora nessa época em que o frio tá demais, né? Porque esse ano Botucatu voltou a ser Botucatu, né? As pessoas insistem ainda em voltar pra rua? Olha, Godinho, tem muita gente, como Botucatu, a gente fala que Botucatu é rota, então passa muita gente por Botucatu, que não é de Botucatu, passa em média 300 pessoas por mês ou mais. Então, é o fluxo delas estarem vindo de outros municípios e elas param na rodoviária e aí elas descem, querem conhecer o município, às vezes desejam sim ficar no município. Pessoas que moram nas ruas mesmo. Pessoas que estão nessas condições de situação de rua e passam pelo nosso município. Uma grande maioria está em trânsito. Quando a gente fala que está em trânsito, são as pessoas que estão, a gente fala que estão migrando, cidade. Então, tem muita gente em situação de rua no país, né? E como aqui é rota, passa-se muita gente. O atendimento diário é grande. Tem aqueles que são daqui mesmo. Tem. Sai do serviço e depois vocês encontram de novo. Tem. Isso esse é comum? Esse é comum. Esse nós temos, olha, eu acho que nós estamos hoje nos acolhimentos, nós estamos em média mais ou menos umas 40 pessoas que estão nessa condição no município, mas que elas não estão em situação de rua, que são duas situações diferentes, né? Tem muitas pessoas que, por conta de vínculos rompidos e fragilizados, uso de substância psicoativa. Então, nós, com o trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos aproximando mais essas pessoas para os nossos serviços, até por conta dos serviços que, além da abordagem, o Centro Pop, elas podem estar durante o dia, para a gente poder estar trabalhando com essas pessoas o projeto de saída das ruas, projeto de vida, né? Para que elas, em algum momento, consigam entender e tenham esse desejo, ou de sair da rua, ou de fazer um tratamento. Então, é este trabalho que a gente oferece em ambos os serviços, mas com parceria do consultório na rua, é onde nós vamos conseguir, muitas das vezes, com que essa pessoa consiga realmente ter um planejamento. Tem umas 8 pessoas que aceitaram ir para a comunidade terapêutica fora do município, também estão em tratamento, né, de saúde através do consultório na rua. Eles conseguiram inserir essas pessoas nesse atendimento que é em Pirajuí, e aí elas também passam pelo espaço acolhedor. E a sequência, quando vocês fazem uma abordagem, de repente é uma pessoa que ele não é um dependente químico, por inúmeros problemas ele passou a morar na rua. Qual que é o acompanhamento, qual que é o passo a passo que a secretaria faz com essa pessoa, Rose? Olha, Márcio, então, o serviço que nós falamos, nós estamos até com a campanha, né? Até entreguei para você os 2 cartazes que nós vamos iniciar esse Diga Sim ao Cuidado e Proteção. E nesse outro cartaz nós estamos falando do serviço especializado de atendimento. O CEAS é esse serviço que vai para abordagem. Tá. Nós temos discutido isso com muita frequência, quando essa equipe, que é uma equipe especializada de assistente social e psicólogos, eles saem em busca ativa. O que nós estamos percebendo? Que à noite, principalmente, quando eles estão sob efeito de álcool ou alguma substância, a equipe técnica não consegue fazer nenhum tipo de abordagem que é a esperada do atendimento técnico para oferecer para essa pessoa várias situações, né? Ela não está em condição, muitas das vezes, ou seja, a maioria, quando é à noite, de receber uma orientação. Então, neste momento, elas são encaminhadas para o serviço. Quando é, no caso, à noite, né, na questão da operação de inverno, todas são encaminhadas para o espaço acolhedor. E hoje, elas passam para o atendimento técnico. Elas já saíram daquela questão do álcool, da substância, então elas conseguem ser atendidas, onde esta equipe técnica vai oferecer todos os recursos que a gente tem no município para que ela consiga, se deseja, sair dessa condição. Tem tido sucesso? Tem tido muito sucesso. Tem um sim. percentual das pessoas que conseguiram sair dessa situação? Olha, Márcio, isso é tão flutuante que eu não consigo dizer para você agora, mas tem sim. Quando eu estou falando para você dessas 8 pessoas que estão indo para essa comunidade terapêutica, já se fazem, eu acho que uns 4 meses que eles fazem esse tratamento nessa comunidade terapêutica em Pirajuí, e a cada 15 dias ou uma vez por mês, eles acabam retornando para o convívio da família, né? Porque ela está se tentando essa ressocialização.
E aí a saída deles hoje pela madrugada foi do espaço acolhedor. Então essas pessoas vão até o espaço acolhedor logo pela manhã e a ambulância da saúde passa para levá-los para dar continuidade no tratamento. Eram umas 12 pessoas, agora são 8 que continuam firmes. 4 desistiram no meio do 4 caminho. desistiram, 2 foram esta noite, na realidade, né? Vieram das 12, 2 não foram novamente para essa internação, né? Que eles estão, e aí eles vão passar por atendimento técnico hoje, até para entender qual foi a situação que esses 2 neste momento desistiram, que a gente pode fazer para eles permaneceram, ficaram no serviço para passar para o atendimento técnico. Mas agora que nós vamos entender o porquê que eles desistiram. Nesse consultório na rua, o que é detectado? O consultório na rua, na realidade o consultório na rua, ele é o consultório que seria convencional numa unidade de saúde, na rua para atender toda essa população que... É o que é? Uma ambulância, uma viatura? É uma unidade móvel. Tá. Eles não têm uma ambulância adaptada, eles têm só um carro que eles vão até as praças. Na realidade, eles nem podem transportar essa população dentro do carro deles. Entendi. Tem municípios, né? Apesar de Botucatu ser um município de grande porte, mas isso acontece mais nas metrópoles, que eles têm um carro adaptado para fazer esse atendimento dessa população dentro dessa unidade, uma van, de um micro-ônibus, mas é mais as metrópoles, né? Mas aí esta equipe do consultório na rua, eles atendem e quando necessário eles acionam os outros serviços de saúde. Se for necessário levar ou para um pronto-socorro ou para uma unidade de saúde que precise de uma intervenção dentro da unidade de saúde, atendimento pelo médico, aí eles chamam a ambulância, quando necessário o SAMU, e faz os encaminhamentos devidos para dar continuidade nesse atendimento. O serviço social é muito mais amplo do que essa recolha, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que envolve cesta básica, envolve uma série. Qual que é o orçamento hoje da sua pasta? Eu acho que é uma pasta muito importante, né, para que a cidade tenha realmente um apoio. Exatamente, né? O orçamento da nossa pasta, ele oscila bastante, porque nós temos muitos serviços associados ao atendimento à vulnerabilidade. Então, nós iniciamos com um orçamento de 20 milhões, aí a hora que, até o final do ano, já foi suplementado mais de 12 milhões diante das demandas apresentadas. Quando a gente fala da questão da cesta básica, que é um outro ponto, que ela acaba não tendo a ver com a questão da cesta básica, são os atendimentos que são realizados no CRAS, população em vulnerabilidade. Então, isso oscila muito, que vai depender dessa busca de atendimento desta população. Então, aí nós vamos pedindo suplementação para esse atendimento. Mas quando a gente fala dessa população em situação de rua, hoje nós temos 3 serviços que são mantidos praticamente pelo município, que é esse serviço de acolhimento, o Centro Pop e o Espaço Acolhedor, que ele demanda de um recurso bem alto, e também nós vamos solicitando suplementação quando necessário. A gente tem essa previsão, lógico. Você tem alguma coisa em torno de 3 milhões por mês para dar essa assistência no final das contas? É que nós temos, além do recurso municipal, estadual e federal, mas é bem pouco estadual e federal. E naquele cadastro único lá, como é que chama? O cadastro único. Quantas pessoas nós temos em Botucatu? Isso é importante, viu, Godinho? Porque são as pessoas que realmente necessitam um pouco menos, um pouco mais. Isso é feito uma classificação de quem está no cadastro único, quem mais precisa, quem menos precisa. Tem ainda a questão do gás, tem um monte de serviços que vocês prestam, né? Sim. Como é que é feito isto? Como é que é feito essa, não digo seleção, mas essa classificação? Então, o cadastro único, ele é um recurso que ele é destinado à transferência de renda dessas famílias, e esse cadastro é através do governo federal que a gente faz o cadastro dessas pessoas, né, no nosso município. Nós temos hoje no nosso município, em todas as regiões, em todos os CRAS, nós temos um cadastro único dentro do CRAS. Hoje está em torno de 40 mil pessoas fazendo parte do cadastro único. Eu acho muito. Isso aí é auditado de alguma forma? Eu só chego lá e falo, olha, eu preciso e passo a receber. Como é que é feito essa auditoria, análise, sei lá, isso. Porque 40 mil é um número muito alto, não? Para uma cidade de 150, eu tô falando que quase
um terço das pessoas aí estão dentro desse cadastro? É muita coisa. Parece, mas é real, viu, Lorival? Nós temos 40 mil pessoas, né? Em torno de 20 mil famílias. E como que funciona, né, esse cadastro único? Quando a pessoa busca pelo serviço da assistência, ela passa por uma entrevista com o entrevistador social, ela tem que apresentar toda a documentação. Hoje o governo federal, ele está cruzando dados. Então, esses dados não tem como se dizer que eles são fraudulentos, não que não tenha, tá? Tá, mas essa pessoa, ela tem que estar desempregada para estar nesse cadastro? Não, ela tem que ter uma renda. Para ela participar dos programas sociais, ela tem que ter, é classificado por uma renda per capita pela família. Pelo menos um terço do salário mínimo, um quarto do salário mínimo, para ela conseguir participar dos programas dos benefícios sociais que existe. Então, é feito esse cadastro pela Secretaria de Assistência, e aí o governo federal recebe esses dados. Esses dados são cruzados, não significa que de imediato essa pessoa está recebendo recurso ou que todas recebam recurso. Deixa eu tentar entender. Uma pessoa que ganha R$2.000, aquilo é dividido pelo número de pessoas na família, e se der menos de um quarto, ele já se cadastra, é isso? Ele pode fazer o cadastro único, não significa que ele vai ser beneficiado dos programas sociais, mas participar do cadastro único, sim. Se ele tiver critério, sim. Caso contrário, a gente não tem por que ser uma pessoa ser inserida no cadastro único se ela não vai ter nenhum tipo de benefício, porque o cadastro único, ele não serve só para a pessoa receber o benefício, ele serve para a questão da inclusão das crianças nas escolas, no pé de meia. Então, ele perpassa só a assistência, ele trabalha tanto com os programas sociais da assistência, saúde e educação. E muitos programas que a educação ou que a saúde apresenta para essa população, eles têm que estar inseridos no cadastro único também. Uma questão que o Lô falou aí é a questão da cesta básica. Me lembro que já há um bom tempo havia uma discussão sobre a mudança de distribuição de cesta básica, adotando um modelo como, por exemplo, é feito hoje em Bauru, se eu não estiver enganado, onde é feito um cartão que é concedido ao beneficiário ao invés daquele produto que vem, né, em espécie, que muitas vezes estraga ou vem com... Como é que está essa situação em Botucatu, Rose? Godinho, isso aí nós estamos realmente avançando bem para essa autonomia. Isso é muito importante, tanto para o município quanto para os usuários que recebem a cesta básica, porque até é importante falar esses dados, né? O Lorival perguntou da quantidade de pessoas. Até no início de 2025, nós estávamos atendendo uma média, logo depois da pandemia, com toda a situação que aconteceu, desemprego, várias situações, nós estávamos atendendo 5 mil famílias mês com atendimento. Isso eu estou falando das famílias que passam por atendimento social no CRAS, tem uma avaliação técnica e são concedidas cesta básica para auxiliar na manutenção da situação que elas estão vivenciando de vulnerabilidade. Hoje, nós estamos atendendo nessa questão do auxílio, da concessão de cestas, que ainda é em espécie, de 2.600, 2.800 mês famílias sendo atendidas. E nós estamos com esse estudo, acho que desde o início do ano, né? Porque é algo que muda-se muito, inclusive para as equipes técnicas, quanto para as famílias que podem receber esse benefício em pecúnia. Então, está tendo um estudo tanto dos conselhos, né, do Conselho de Assistência, junto com o orçamento municipal, para que a gente passe a utilizar esse cartão. E aí, o que a gente entende? Qual que é o benefício deste cartão como um todo? Tanto para a família, que ele vai ter autonomia, essa família tem autonomia do que ela pode comprar, e este recurso, ele vai girar no município. Então, para a economia do município, isso vai ser muito importante, porque hoje é realizada licitação. Geralmente, quem ganha essa licitação são empresas de fora, são de outros municípios. E a partir do momento que a gente conseguir efetivar e concluir a questão do cartão benefício, este recurso, ele vai ser direcionado totalmente para o município de Botucatu. Perfeito. Bom, Rose, a gente gostaria de agradecer a sua participação, lembrando que 153 é o telefone para, de repente, você está chegando em casa, percebe uma pessoa com dificuldade, baixas temperaturas, ou numa praça, ou no comércio,
ou em vulnerabilidade social, né? 153 é o telefone que você deve ligar para realmente tentar ajudar essa pessoa, não é isso? Isso, Márcio. Em comum acordo, né, com as secretarias, inclusive com a Secretaria da Segurança, esse telefone 153 é o que ficou mais fácil para que a população pudesse fazer o contato em qualquer horário do dia ou da noite, porque a partir do momento que a população liga no 153, a equipe da GCM faz contato com a nossa equipe quando estiver em abordagem, que inicia-se às 7 horas da manhã, a abordagem da equipe da assistência até às 21 horas em todos os dias, tá? E na operação de inverno isso se estende, e aí a GCM tem condição de fazer contato ou encaminhar essa pessoa, ir até o local para que essa pessoa possa chegar ao atendimento do espaço acolhedor. Então esse telefone, ele é importante para que seja feito, principalmente nessas noites frias, quando qualquer pessoa encontrar ou ver uma pessoa em situação de rua, fizer contato com 153 na GCM. Nós conversamos com a secretária de Assistência Social, Rosemary Pinton, aqui no Primeiro Jornal. Rose, muito obrigado, bom dia a você, viu? Bom dia, Mário. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.